Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Jordano e eu sou formado em Ciências Biológicas pela Unesp de Jaboticabal, no interior do estado de São Paulo. Durante meu curso, tive a oportunidade de acompanhar as coletas do doutorado de um veterano meu, que fez sua pesquisa com a herpetofauna da Estação Ecológica de Águas de Santa Bárbara. Esse doutorado faz parte de um projeto maior que ainda está ocorrendo, de ecologia de comunidades na mesma reserva, coordenado pelo professor Márcio Martins, do Instituto de Biologia da USP de São Paulo. Então gostaria de apresentar para vocês alguns dos animais que a gente encontra nessa reserva, um pouco sobre a vegetação e o dia a dia de um biólogo no campo. Quem sabe assim, talvez alguns de vocês não escolham seguir essa carreira. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. A Estação Ecológica de Águas de Santa Bárbara encontra-se na bacia hidrográfica do Médio Paranapanema, no sudoeste do estado de São Paulo, destacando-se na malha viária próxima à rodovia Castelo Branco, que liga a cidade de São Paulo a essa região do estado. A reserva foi estabelecida numa antiga fazenda de pinos e eucaliptos e possui uma área de aproximadamente 27 km², com um pequeno gramado onde construções remanescentes dessa fazenda hoje servem de moradia para os trabalhadores e alojamento para os pesquisadores. Tanto dentro da reserva como nas terras adjacentes, ainda observa-se uma grande quantidade de plantações de pinos e eucaliptos para fins comerciais, que infelizmente tomaram o lugar do bioma original que dominava a região, o cerrado. Conhecida como savana brasileira, o cerrado possui diferentes tipos de vegetação que são classificados essencialmente pela quantidade e porte de cada planta que prevalece. Podemos observar aqui um exemplo de campo sujo, um de campo cerrado e um de cerradão, mostrando a crescente quantidade de árvores de grande porte em detrimento das gramíneas. Esses são apenas 3 exemplos, mas além deles, o cerrado possui muitos outros tipos de vegetação que são conhecidos na comunidade científica como fitofisionomias. Em 2011 foi publicado o mais recente plano de manejo para a reserva, incluindo informações biogeoadministrativas sobre a conservação do local. Aqui vemos as fitofisionomias originais, bem como os locais ocupados por plantações da antiga fazenda. Além disso, o plano de manejo também apresenta uma comparação da riqueza de espécies conhecidas no Cerrado e na Mata Atlântica, demonstrando uma grande diversidade de animais nos dois locais, o que nos leva à pesquisa feita pelo meu veterano de faculdade, Bruno Ferreto, que devido a uma longa tradição de faculdade, a partir desse momento no vídeo, será referenciado como Chiro. Show! Durante o decorrer de seu doutorado, Chiro convidou uma série de biólogos para ajudar nas coletas, que foram feitas durante 10 dias por mês ao longo de 24 meses. Aqui apresento para vocês algumas dessas pessoas e animais que tive a oportunidade de encontrar nas 6 vezes que viajei para a Estação Ecológica. Além disso, uma professora da Universidade Federal de São Carlos fez um projeto paralelo com ecologia de mamíferos, que ocorreu no mesmo cronograma durante o último ano das coletas de Chiro. Também não podemos esquecer do pessoal que ajudou a montar as armadilhas e do Marcão, que trabalha na reserva e nos prestou grande ajuda ao longo da pesquisa. O dia nas coletas começava bem cedo, por volta de 6 horas da manhã. Fosse sob um belo amanhecer nos campos verdejantes ou chuva torrencial, subíamos no heróico Gol Caixinha de Chiro, chamado pelos íntimos de Trovão Azul, e seguíamos por um trajeto de aproximadamente 6,4 km até a primeira das 28 armadilhas montadas por nós na reserva, que foram agrupadas de 2 a 2 nos chamados pontos de amostragem. Para facilitar a localização dos pontos, a entrada da trilha era marcada com uma fita de plástico. Ao avistar a fita, descíamos do carro e seguíamos a pé, levando ganchos de cobre e equipamento necessário para pesar e medir os animais até as armadilhas propriamente ditas. As armadilhas montadas eram do tipo Pitfall, feitas com lonas de meio metro de altura por 40 metros de comprimento, suportadas na vertical por estacas de madeiras enterradas no chão. A parte inferior da lona, bem como 4 baldes de 100 litros, também eram enterradas no solo de forma que a lona direcionava os animais que a encontravam a ir para um dos 2 lados, esperançosamente levando os mesmos a cair nos baldes e ficarem presos. Os baldes eram fechados no fim dos 10 dias de cada coleta a fim de prevenir que animais ficassem presos sem ter pessoas para soltá-los. Dessa forma, no primeiro dia da próxima coleta, era preciso abrir cada um dos 4 baldes das armadilhas. Na estação das chuvas, o fundo dos baldes se alagava e era necessário remover essa água utilizando canecas de 2 litros. Essa era realmente uma das piores partes do trabalho, pois era preciso ficar de joelhos e enfiar a cabeça nos baldes para alcançar a água fétida no fundo. Dentro dos baldes ficavam 2 objetos, um pedaço de isopor que funcionava como plataforma para os animais quando o fundo estava alagado e uma vasilha de água para eles se manterem hidratados durante a estação das secas.
As estradas vistas até agora e essa onde nos encontramos nessa cena são chamadas de aceiros. Os aceiros são divisões entre as áreas de vegetação para impedir o alastramento do fogo caso esse aconteça. A função de estrada dos aceiros na verdade é uma comodidade muito bem-vinda para alcançar as diferentes regiões da reserva. Aqui as setas indicam 4 armadilhas em 2 pontos de coleta no campo cerrado. Além dos pitfalls, também colocávamos armadilhas fotográficas em diferentes locais da reserva. Esses equipamentos registram fotos e vídeos ao detectar movimento, muito úteis para verificar a presença de animais de médio e grande porte. Aqui temos alguns exemplos de vídeos que registraram um tamanduá, uma onça parda, uma jaguatirica, e um veado catingueiro. No grupo de pesquisa dos mamíferos, eram utilizadas armadilhas de gaiola chamadas de tomahawk e de paredes sólidas chamadas de Sherman, com a finalidade de capturar animais de pequeno porte, como ratos, gambás e cuícas. Nos 2 grupos de pesquisa, sempre era necessário anotar diversos dados como peso, sexo, horário de checagem, observações e diversas medidas de tamanho dos animais capturados. Esses dados eram depois transpostos para uma planilha de Excel para posterior análise. Dependendo da espécie de animal capturado, as medidas eram feitas no laboratório do alojamento. Dessa forma, alguns animais eram levados conosco em caixas dentro do carro até o fim do dia de campo, que poderia demorar algumas horas na estação das secas ou o dia inteiro na estação das chuvas, quando a quantidade de animais era realmente muito maior. Para coletar dados de cobras peçonhentas como essa cascavel, gentilmente induzia-se o animal a entrar em um cano transparente de diâmetro pouco maior que seu corpo. Ao escalar o cano, o animal se torna incapaz de virar-se para dar o bote, e desde que sempre se segure o mesmo junto ao cano na extremidade onde ele entrou, o trabalho segue de forma segura. É claro que ficar presa dessa forma não agrada a cobra nem um pouco, mas é um procedimento totalmente indolor para o animal. Tendo a cobra imobilizada, as medidas como comprimento, sexo, diâmetro do corpo seguiam sem maiores problemas, como pode-se ver com essa jararaca e essa cascavel. Para ferir o perímetro, um pedaço de barbante é enrolado na cobra e cortado rente às escamas para depois ser esticado sobre uma régua. Ao fim dessas medidas, as cobras eram colocadas em um saco para serem pesadas como uma balança de mola. 220 gramas com saco. Além disso, também era reservado um tempo para checar as fotos tiradas pelas armadilhas fotográficas, o que por vezes era um trabalho entediante, tendo em vista que movimentos de plantas e sombras poderiam rapidamente ocupar as 4.000 possíveis fotos por cartão de memória, sem capturar sequer um animal. O trabalho com os mamíferos seguia de forma parecida. Os animais levados ao alojamento nessa cena aguardam, com a melhor refeição que já fizeram na sua vida, sua vez de serem medidos e pesados. Não obstante, algumas vezes ainda sobrava um tempinho pra gente se divertir. Mas voltando ao trabalho, em algumas das cobras era preso um carretel feito com uma linha fina de 100 metros de comprimento. Ao soltar os animais, a ponta da linha era amarrada em um galho próximo para no dia seguinte verificar se o trajeto seguido pelos mesmos. Novamente, se o manejo fosse feito com animais peçonhentos, era utilizado o cano transparente para imobilização. Se houve uma paixão que essas viagens despertaram em mim, foi a de fotografar animais. Aqui temos um pequeno making-off no alojamento e os resultados possíveis de se obter com câmeras boas e alguma criatividade e artimanhas para se fazer um cenário. Está bonita demais essa casca, né?
Se você gostou dessas fotos, não deixe de dar uma passada nas nossas páginas do Instagram, links na descrição abaixo. Após o trabalho no alojamento, era hora de soltar os animais. Aqui temos uma jiboia comum sendo solta com carretel. Quando a linha acaba, sobra somente a fita adesiva nas escamas da cobra, que se desprendia após alguns dias ou com a troca de pele. Ao seguir a linha do carretel no dia seguinte, nos embreávamos em locais sem trilha e de difícil acesso. Ao longo do trajeto, as coordenadas de localização eram constantemente anotadas no GPS para gravar a rota do animal. Além disso, as noites eram reservadas para as buscas ativas, onde saíamos andando pelas diferentes fitofisionomias procurando animais de hábitos noturnos, como muitas espécies de cobras e anuros. Por vezes, aproveitávamos para soltar alguns dos animais antes da busca ativa. Libertação! Como parece uns bichos de buraco mesmo, né? Será que é uma puta treta, né? Se elas vieram de lagartos de buraco ou se elas vieram de lagartos aquáticos. Não tô ligado nessa treta aí não. Uma tretaça. Não era incomum pegar passarinhos nas armadilhas de mamíferos, que eram soltos imediatamente ao serem encontrados. É claro, os mamíferos capturados também voltavam ao seu lar. Agora eu deixo vocês com uma pequena sequência das melhores filmagens que fizemos durante esses anos de coleta e uma mensagem de Shiro, que teve algumas palavrinhas para falar para vocês. Eu sempre ouvi dizer, desde que eu comecei a fazer biologia, que biólogo não vira biólogo, ele nasce biólogo. Eu acho que isso particularmente, é verdade para quem trabalha em campo. Eu sempre amei o que eu faço, é o que eu mais gosto de fazer. Eu sempre falo para as pessoas que quando eu não estou trabalhando, eu faço a mesma coisa que eu faço no meu trabalho. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes quando se quer fazer alguma coisa bem feita e um trabalho de qualidade. O que a gente faz aqui em Santa Bárbara, infelizmente, é uma coisa que vem sendo muito desvalorizada.
não só por outras áreas do conhecimento, outras áreas além da biologia, como pelos próprios biólogos mesmo. O trabalho de ecologia, o trabalho em campo, o trabalho de história natural é algo que não é valorizado, não é algo tido como uma coisa realmente importante, principalmente por não apresentar um valor econômico que pode se perceber rapidamente, né? Só aqui nesse pedacinho de cerrado que a gente tem sobrando no estado de São Paulo, uma das poucas áreas que sobraram, nós encontramos só da herpetofauna 32 espécies de serpentes, 13 espécies de lagartos e mais de 30 espécies de anfíbios. Agora eu me pergunto, será que toda essa biodiversidade, todas essas espécies, tudo isso que a gente encontrou aqui, será mesmo que isso não vai fazer falta? Será que isso não vai repercutir no tal do valor econômico na nossa sociedade? Será que um dia as pessoas não vão parar para pensar e perceber que talvez aquilo que um biólogo, uma pessoa que estivesse trabalhando com história natural, talvez não fosse realmente importante? Mas o que eu tenho a dizer é que o que nós fazemos é muito importante, não só a pesquisa em campo, na biologia, na história natural, mas a pesquisa em todas as áreas. E eu vou continuar lutando, vou continuar fazendo o que eu faço, sempre trabalhando em prol da biodiversidade, das espécies e fazendo a minha parte para tornar o mundo melhor. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e que agora vocês entendam um pouquinho melhor como é o trabalho de campo de um biólogo. Muito obrigado e até a próxima.